Olá a todos. A nossa apresentação está intitulada Jacaricultura e é referente à disciplina de Aquicultura, ministrada pelo professor Dr. Dário Lisboa. A nossa equipe é composta pelo Adalto Messia Ramos Figueiredo, pelo Márcio da Silva Ramos e por mim, Olavo Pimentel Silva. No decorrer de nossa apresentação, abordaremos os seguintes tópicos: introdução, principais espécies, sistema de criação, instalação, obtenção de matrizes, alimentação, reprodução, cadeia produtiva, legislação, conclusão e referências bibliográficas. Bom, de acordo com o Aveiro 2012, os jacarés são classificados taxonomicamente da seguinte forma: pertence ao filo Chordata, à classe Reptilia, à ordem Crocodilia e à família Crocodilidae. Essa família está agrupada em 3 subfamílias, 8 gêneros e 22 espécies. Bom, dentre essas 22 espécies, apenas 5 estão presentes no Brasil, as quais são o jacaré-açu, o jacaré-coroa, o jacaré de papo amarelo e o jacaré do Pantanal e o jacaretinga. Bom, falando sobre o jacaré-açu, ele está distribuído na região da Amazônia, na Guiana Francesa, na Colômbia, no Equador, no Peru e no norte da Bolívia. É considerado uma das maiores espécies de jacaré, podendo atingir cerca de 6 metros de comprimento e 300 quilos. A alimentação desse animal se dá por peixes, pássaros e caranguejos. E o principal produto comercial deste animal é a carne. Falando agora sobre o jacaré do Pantanal, ele está distribuído no norte da Argentina, no centro-sul do Brasil, no centro-sul da Bolívia e Paraguai. O tamanho dele é considerado de porte médio, podendo atingir 3 metros de comprimento. Ele possui o hábito de se esconder em lagos, riachos e lagoas artificiais. A alimentação se dá basicamente por peixes, pivaras, cobras, caranguejos e insetos. E o que mais chama a atenção dos criadores por este animal é o alto valor comercial deste animal, do couro deste animal. Falando agora sobre o jacaré de papo amarelo, a distribuição dele no Brasil é basicamente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, porém pode ser encontrado também na região do Centro-Oeste. O tamanho dele, para os machos, ele pode chegar a 3 metros e para as fêmeas 2 metros de comprimento. A alimentação são mamíferos, peixes, aves e moluscos. E atualmente essa espécie está ameaçada de extinção, podendo a criação deste animal ser em cativeiro somente para fins científicos. O jacaré-coroa ocorre ao longo do rio Amazonas, e ele mede cerca de 1,2 e 1,6 metros de comprimento. E devido à sua desvantagem de tamanho comparado aos demais, a sua pele ela funciona como uma armadura ou cifada que envolve o dorso e o ventre. E dado a essas características, ele acaba possuindo uma desvalorização comercial, o que também diminui a caça dos caçadores por essa espécie. O jacaretinga ele habita principalmente na região amazônica. O tamanho dele pode atingir de cerca de 12,5 metros de comprimento. Quando jovens, são amarelados com manchas e faixas escuras pelo corpo. Quando adultos, ficam com coloração verde oliva. Bom, partindo agora para o sistema de criação. O sistema de criação ele está dividido basicamente em 3 tipos, os quais são o extensivo, que consiste na caça seletiva, o semi-intensivo, que consiste na coleta de ovos, e o intensivo, que é a criação em cativeiro. Bom, no extensivo, todas as etapas produtivas são realizadas na natureza, e esse tipo ele é regulamentado pelas autoridades que são responsáveis e em períodos pré-determinados. Já no semi-intensivo, a cópula e a postura ocorrem na natureza, e os ovos são capturados e incubados em incubadoras,
e os filhotes crescem e permanecem em cativeiro até o abate. No intensivo, todas as etapas do ciclo produtivo elas ocorrem em cativeiro, incluindo a cópula, a postura, a incubação, a eclosão de ovos e o desenvolvimento dos filhotes até o abate. Para iniciar esse sistema, deve-se primeiramente capturar os animais que servirão como reprodutores. Falando agora sobre as instalações, a instalação ela deve ser realizada seguindo alguns requisitos que são exigidos pelo IBAMA. E para isso a gente tomou como exemplo um criadouro para 20 fêmeas e 5 machos, onde seriam necessários 2 hectares contendo 2/3 de água e o resto terra. O açude deverá também possuir um açude com 60 centímetros de profundidade para que seja realizada a cópula uma vez que ela ocorre dentro da água. As margens devem possuir uma inclinação de 45 graus para facilitar a entrada e saída dos animais. Deve também possuir uma cerca com 30 centímetros abaixo da terra e 1,5 metros de altura. Também deve possuir um barracão de engorda com 4 metros quadrados para 40 animais, totalizando 10 animais por metro quadrado. Se este criadouro for construído em locais em regiões de clima frio, recomenda-se adotar o pé direito de 1 metro de altura e o centro com 2 metros de altura, o que promove o aumento da temperatura. Já em locais de clima quente, recomenda-se 2 metros para o pé direito e a cobertura com telhas de fibrocimento. Também deve possuir na baia, elas devem possuir piscinas com profundidade de 25 centímetros. Obtenção de matrizes. Para a obtenção de matrizes, ela pode ser realizada pela captura dos ovos ou dos animais na natureza. Vale salientar que uma vez capturados esses animais, eles devem ficar em isolamento por cerca de 45 a 65 dias para evitar o surgimento de doenças. Bem, continuando com a gravação da apresentação, irei continuar a falar sobre alimentação e os demais tópicos. Bem, o hábito alimentar em vida livre. Os crocodilianos são generalistas, pois consomem uma grande variedade de itens na natureza. Bem, dependendo esse tal consumo, ele depende da disponibilidade de alimento no ambiente, e da facilidade de captura das presas. Os jacarés, especificamente, são carnívoros, consomem vários animais, mas têm preferências para peixes e mariscos. Esse animal ele tem uma característica, ele possui um órgão gorduroso dentro de seu abdômen que permite ficar muito tempo sem se alimentar. Isso é uma característica desses animais, o que permite que eles ficam dias, meses, outras pessoas falam que até anos sem se alimentar. Bem, falar sobre a composição corporal desse animal, onde a composição corporal desse animal pode fornecer informações específicas sobre o estágio de desenvolvimento, onde a composição corporal ela não é fixa, ela varia, ela fica variando da concepção até a morte desse animal. Durante o crescimento ocorrem variações nas proporções de cada tecido, como eu já falei anteriormente, fica variando. Os constituintes químicos de cada tecido são influenciados por vários fatores, onde esses fatores são a taxa de crescimento, o tamanho do animal,
a idade, a espécie, a composição da dieta e a atividade funcional que esse animal pratica, né, durante o dia. Em relação à função, né, dos órgãos digestivos, destaque para a pressão e mastigação dos alimentos, que é basicamente o início, né, do processo, visto que esses animais eles são tecodontes, que pois fazem a troca de dentes. À medida, né, em que a coroa dos dentes se desgasta, ele realiza a troca. Em relação ao esôfago, né, ele apresenta pregas altamente distendíveis. O que isso significa? Que esses animais são capazes, né, de dilatar-se 3 vezes o seu tamanho natural, possibilitando aqui a passagem de alimentos maiores. Em relação ao seu estômago, né, esse animal apresenta 2 câmaras distintas, que são a anterior e a posterior, onde a câmara anterior apresenta a parede grossa e a posterior apresenta a parede fina. Em relação ao intestino delgado e ao intestino grosso, né, esse animal possui uma válvula pilórica, por onde passa somente alimentos líquidos ou pastoso. E o intestino delgado é responsável por produzir enzimas digestivas eficientes na absorção dos aminoácidos, enquanto que o intestino grosso tem seu tamanho 2 vezes maior o diâmetro em relação ao intestino delgado. Sobre o ânus e a cloaca, né? O ânus é a abertura do intestino grosso para a cloaca, já a cloaca é o término do sistema digestivo do animal. Aqui é uma tabela que eu encontrei pesquisando, que relaciona o tempo de diversos tipos de alimentos, a digestão, né, desses alimentos no organismo do animal, onde foi estudado, né, o volume percentual restante de alguns itens alimentares consumidos por Alligator mississippiensis de acordo com diferentes períodos pós-ingestão. É o trabalho de Delaney e Abercrombie, 1986. Bem, aqui, né, ele utilizou peixes como alimento, né, peixes, tartarugas, anfíbios, aves, mamíferos e moluscos. E ele teve como resultado que após um dia da ingestão, né, restaram 0,5% dos peixes, 89% de tartarugas, 0%, né, de anfíbios, 93,8% de aves, 59% de mamíferos e 40% de moluscos no organismo do animal. Já com 3 dias, né, após a ingestão, os peixes não tinha mais nada, foram totalmente consumidos pelo animal, enquanto que a destaque, né, ficou para os mamíferos, que ainda restavam 34%, né, do alimento em seu organismo, e para as aves, que ainda restavam 30%. Já em relação ao 5º dia, né, após a ingestão dos alimentos, não tinha mais nada de peixes nem de anfíbios, e o destaque ficou para mamíferos, né, que ainda restavam 8,6%, e para as aves ainda tinham 4,4% do alimento total consumido, né, após 5 dias da ingestão. Em relação à alimentação, né, desses animais em cativeiros, a manutenção de crocodilianos em cativeiros requer o conhecimento das necessidades básicas biológicas, como temperatura, umidade, espaço, luz, nutrição, higiene, patologia, comportamento social e ambiental. Encontrei, né, um trabalho que falava sobre as dietas, né, desses animais, onde se destacou essa aqui descrita por Neves et al. 1996. O trabalho ele avaliou o ganho de peso e o comprimento total
da espécie C. latirostris em aquaterrário, com aquecimento constante na faixa de 28 a 31 graus Celsius e 2 horas diárias de iluminação natural. A alimentação ad libitum foi a base de coração, fígado moído e peixes vivos. A cada 2 dias do nascimento até 90 dias. As medidas de ganho de peso e de comprimento total durante este período foram, respectivamente, de 53 gramas e 8,4 centímetros. Esse trabalho obteve resultados semelhantes aos dados encontrados na literatura. Bem, no preparo do alimento é importante deixá-lo em pedaços, de modo que os animais possam consumi-lo sem dificuldades. Visto que a trituração desses alimentos não é recomendada, pois além de ser trabalhosa, ela pode significar a perda de grande quantidade de fluidos. Reprodução. O macho, durante o acasalamento, ele forma um harém, e após a cópula, que ocorre no verão, a fêmea constrói um ninho perto da água. Esse ninho, ela utiliza folhas secas e pedaços de plantas. E depois ela cobre com folhas e areia, como vocês podem ver aqui na imagem, de um ninho desse animal característico. E em média, nesses ninhos são postos de 25 a 30 ovos. E nesse período, a fêmea ela fica bem mais agressiva que o normal, permanecendo perto do ninho para evitar o ataque de possíveis predadores, para não consumir os ovos, que estão ali sendo chocados. Em relação à fermentação, o sol e a fermentação dos vegetais no ninho geram o calor necessário para chocar os ovos entre 70 e 90 dias. Aqui é um animal novo, alguns dias após seu nascimento, no caso, após a choca dos ovos, ele saiu basicamente assim. E em relação à cadeia produtiva da jacaré-cultura, onde a principal atividade é a obtenção da pele e da carne. Bem, a carne passou a ser um produto tão demandado quanto a pele em termos de comercialização. Visto que a carne é de primeira qualidade e de sabor suave, parecido com a de lagostas, segundo o relato das pessoas. Bem, aqui é um fluxograma que representa as etapas da cadeia produtiva do jacaré, onde começa pela coleta dos ovos, depois vem a parte da incubação, após o nascimento se faz a recria e engorda, e depois o abate. Aí durante o abate se tira a carne, que vai para os supermercados e restaurantes até chegar aos consumidores, e também se tira os subprodutos, que são a cabeça, tira também a gordura e moídos. Bem dentro dos subprodutos está a cabeça e, como já falei, as patas, e também os animais não abatidos. E por fim a retirada da pele, que é para o artesanato, para a fabricação de peças. Aqui é um gráfico que fala a quantidade, os estados, os estados que mais criam jacarés de cativeiro, que é o destaque para o Mato Grosso, com mais de 110 mil unidades, que são os animais. O seguido do Mato Grosso com 50 mil, e São Paulo 26 mil e Alagoas 22 mil. Como vocês podem ver, o Pará não se encontra entre os 4 maiores,
visto que o Pará detém um grande território, né, e uma grande capacidade para desenvolvimento dessa atividade. Na jacaricultura, há carências de critérios técnico-científicos para boas práticas no cultivo, bem como poucos estudos sobre a cadeia produtiva. Isso é um dos percalços, né, para a evolução da atividade, tanto no Pará como, em modo geral, no Brasil. Em relação à legislação, né, da atividade, é muito importante que antes de se implantar um criadouro de determinada espécie seja observada sua regulamentação. Isso serve para as espécies de modo geral. Qualquer atividade, né, que você for fazer, você tem que estar atento à legislação, o que rege o processo, né, de produção dessa determinada espécie, visto que algumas espécies de jacaré estão ameaçadas de extinção, como o caso do jacaré de papo amarelo, que tem sua caça proibida de acordo com a lei número 5.197/67. Contudo, sua criação em cativeiro é regulamentada pela Instrução Normativa de número 169/2008. Como vocês podem ver, né, sua caça em vida livre é proibido, porém você tem autorização para a criação em cativeiro. A Instrução Normativa de número 117/92 normatiza a comercialização de pele de crocodilianos brasileiros. Esta instrução normativa, né, ela permite a comercialização da pele dos jacarés no território nacional. Para a implantação de um criador de jacarés em cativeiro, necessita da presença de um profissional de formação superior em áreas como zootecnia, biologia veterinária ou agronomia. Aí você vê, né, um nicho para nós, como futuros agrônomos, uma possibilidade de trabalho, né, uma possibilidade de ingressar em alguma atividade de produção, que seria a jacaricultura. Aqui é a legislação, né, do IBAMA, onde o Ministério, né, do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, ela estabelece a portaria do número 118N, de 15 de outubro de 1997, que resolve, no artigo 1, normalizar o funcionamento de criadores da fauna silvestre brasileira com fins econômicos e industriais. O artigo 2 diz que, para os efeitos desta portaria, considera-se criadouro a área dotada de instalações capazes de possibilitar o manejo, a reprodução, a criação ou recria de animais pertencentes à fauna silvestre brasileira. Bem, chegamos à conclusão onde a caça sem controle, ela quase ocasionou a extinção de algumas espécies de jacaré, visto que essa caça ela tinha como principal objetivo a pele para atender uma demanda interna e externa, e isso ocorreria pelo fato de não existir regramento. Hoje já não se faz tanto a caça, né, predatória desses animais, mas ainda existe a caça ilegal. O Brasil tem grande potencial para ampliar o desenvolvimento e desenvolver a jacaricultura, já que essa atividade tem mercado promissor, podendo ampliar para exportação, já que no cenário atual atende praticamente o mercado interno. Bem, como se vê, né, que o Brasil, diante do seu tamanho, né, o tamanho continental, sua vasta área, tem grande potencial para o desenvolvimento da atividade. Bem, essa é uma atividade que precisa avançar em questão de leis para regulamentar e também ampliar as pesquisas, pois o que se sabe de criação de jacaré não é o suficiente para o desenvolvimento dessa atividade. Como for falado, né, não se tem especificamente, né, dados em relação aos meios de produção dessa atividade, né, em questão de alimentação principalmente. Bem, essa foi a nossa apresentação. Agradecemos a atenção de todos. Essas aqui foram as nossas referências, né, utilizadas.
e obrigado.